Graça e paz. Hoje, dia 23 de abril de 2024, até aqui, nos ajudou o Senhor. No livro de Mateus, capítulo 24, do verso 3 ao 5, diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhes pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém? A nossa meditação está baseada nesses 3 versículos, 3, 4 e 5, do capítulo 24 de Mateus. O título da nossa meditação é: Não será verdade que existem vários Cristos? Nada é mais frustrante do que descobrir que fomos enganados. Sentimos-nos tolos e ficamos irados. Em nossos dias, essa possibilidade é ainda maior no campo da fé, por causa de tantas alternativas religiosas disponíveis. Às vezes, chegamos a pensar que a verdade pode estar em vários lugares ou até mesmo em qualquer lugar. No entanto, na vida prática, ninguém pode acreditar em duas ideias contraditórias. Não podemos confundir o bem com o mal, nem o certo com o errado. Por essa razão, Jesus, o verdadeiro Cristo, deixou a advertência de que surgirão vários falsos cristos, alegando autoridade espiritual. Isso já ocorreu e tem ocorrido em nossos dias. Podemos estar certos de que nenhum desses falsos profetas está falando a verdade. Só Cristo Jesus é o verdadeiro e único caminho para chegarmos a Deus. Ninguém que se proclame a si mesmo Cristo pode estar falando a verdade. Amém? Então esse é o título da nossa meditação hoje e o texto. E nós temos aqui alguns pontos para reflexão. Primeiro, você já ouviu falar de alguém que se proclama Cristo? O que você acha de tal pessoa? Primeiro, amados, temos que ter muita sabedoria em Deus para decifrar uma pessoa, ou seja, para ler a imagem de uma pessoa quando ela se diz certa em tudo. Que ela que faz, que ela que pode, né? Que a igreja dela é isso ou aquilo, né? O que você acha de tal pessoa? Verificar em tudo. Porque uma pessoa que fala que é o caminho certo, devemos ter um pé atrás, não é verdade? Porque nós somos seres humanos. Nós somos passíveis de erro a todo instante, a todo momento. Será que realmente estamos nesse caminho? Temos que ter a misericórdia de Deus, né? Que diferença há entre Cristo Jesus e os falsos cristos? Muita diferença. Embora o inimigo, ele se transforme em anjo de luz. E para ele usar essas pessoas é facinho, né? Devemos estar olhando atentamente, pedir discernimento a Deus, ao Espírito Santo, para que nos ajude a discernir verdadeiramente o verdadeiro e o falso. Embora são tão parecidos, que se a gente não tiver cuidado, a gente é enganado sim, né? O que leva uma pessoa a seguir um falso Cristo? A palavra de Deus diz que
as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Até tem um vídeo na internet que muitos passam em um local onde tem várias ovelhas e tentam chamar aquelas ovelhas para si, né? Chamar a atenção delas. E elas não obedecem. De repente chega uma pessoa e essa pessoa fala qualquer coisa e elas todas se reúnem em frente àquela pessoa. Por quê? Aquelas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Sente o cheiro do seu pastor, o jeito que o seu pastor se posiciona. Não é verdade? Então, nós temos que estar em unidade com Cristo, unidade com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que ninguém nos engane, para que ninguém se passe pelo Cristo e nos engane e venha nos ludibriar. Precisamos estar atento ao nosso pastor. Quem é o seu pastor de fato e verdade? Você tem comunhão com ele, intimidade com ele, que ele chega para você e fala, e você logo já discerne a sua voz, o seu chamado, a sua correção? É Cristo realmente que está falando com você? Você tem certeza disso? Está baseado na palavra do Senhor, a Santa Bíblia, que é os conselhos de Deus, ensinamentos do Senhor para mim e para você? Existem sim pessoas usando o nome de Deus, se passando por servos de Deus. Hoje nós vemos tantas igrejas, entre parênteses, abrindo por aí, e quando você vai realmente saber, estão se escondendo atrás do evangelho, usando de meias palavras, usando parte de versículos para fazer você mudar de opinião e até de repente estar ali com eles. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que nos últimos dias acontecerão isso, de monte. Então você precisa vigiar, você precisa estar em comunhão com Cristo, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que você não seja enganado por esses falsos profetas, falsos cristos. Amém? Quero que você pense sobre isso, medite sobre isso e faça uma experiência e depois nos conte. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.